Olá pessoal, meu nome é Giovanni Librelotto, eu sou professor tutor do PET-CC, que é o Programa de Educação Tutorial do curso Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Maria, e no âmbito do tutorial do Google Jamboard, vou apresentar aqui uma aula de como instalar o Jamboard no iPad. Então, a ideia é de mostrar como que no iPad isso é possível, e o mesmo vai valer obviamente para o iPhone, porque a loja de aplicativos acaba sendo a mesma que a App Store. Então a ideia aqui basicamente é mostrar dentro da App Store propriamente dito, como fazer a busca. Bom, é simples, como vocês já estão acostumados para quem trabalha com o mundo iOS, basta ir no Search, vamos supor que não tivesse procurado aqui ainda, Jamboard. Aqui aparece o aplicativo propriamente dito. Se você selecionar no aplicativo, conseguem ver uma descrição do mesmo, algumas avaliações e tal. Tem algumas telas aqui de demonstração. Então aqui ficaria, por exemplo, no iPad, supondo que vocês tivessem vários jams, nesse caso aqui mais de 20, por exemplo, aparecendo as miniaturas de cada um. Se optar por apresentar eles em formato de lista, onde apenas o nome vai ficar demonstrado e a data da última abertura, efetivamente. Aqui um exemplo de um jam para fazer, por exemplo, lista de tarefas. Então, algumas tarefas que estão por fazer na primeira coluna, que estão em progresso na segunda coluna, que estão em revisão na terceira coluna e que estão feitas na quarta coluna. Então, imagine, por exemplo, um jam com seus alunos, onde vocês têm mais ou menos esse tipo de distribuição, onde cada aluno, ao fazer a sua atividade, vai movendo exatamente os retângulos até chegar no done, na finalização, no caso, supondo que ele finalize de fato aquela atividade. Então, num jam compartilhado, isso seria possível. Então, tem uma série de exemplinhos aqui, por exemplo, que são imagens imagens publicitárias, por assim dizer, dentro da App Store. Então, uma vez baixado o aplicativo, no meu caso já estava baixado, porque eu já uso ele há algum tempo, então basta selecionar Open, vocês têm acesso então à interface do Jamboard. Então essa aqui é o aplicativo, notem que a interface inicial é muito parecida com a interface inicial do desktop, ou seja, tem o menuzinho à esquerda, que nesse caso eu consigo trocar as contas, então minha conta ativa está minha conta UFSM, eu posso optar por minha conta Gmail ou minha conta da informática também, que aqui eu tenho 3 contas configuradas. Eu consigo ver os meus jams favoritos, coisa que não tem na versão Desk, de verificar os favoritos ainda. Ver os que estão compartilhados com vocês, ver aqueles que foram apagados, por exemplo, e aquelas questões, por exemplo, de conexão com o Jamboard, que é aquele hardware do Google citado na aula de apresentação. Aqui a versão de formato, se vocês clicarem nessa listinha aqui, vocês veem eles, todos eles com miniaturas, clicando mais uma vez, vê eles em formato de lista. Então fica a critério de cada utilizador. E aqui nessa opção da última vez que foi aberto, se querem ordenar eles por nome, ordenar para a última vez que foi modificado, a última vez que vocês abriram, aí fica literalmente a critério de cada usuário em relação a isso. Tem o botão mais aqui no canto inferior direito, exatamente como o demais, o anterior para fazer isso. Então vamos supor aqui que eu estivesse criando um jam. Então, vou fazer, por exemplo, a descrição inicial da infraestrutura, digamos assim, da interface dele. Então, nós temos aqui nessa partezinha aqui, mesma coisa do anterior. Nota que ele tem uma animaçãozinha na troca de frames. Então, ou seja, eu estou criando o terceiro frame, vou voltar para o segundo, vou voltar para o primeiro. Então, ou seja, é uma coisa mais animada que a própria versão desktop. Tem a versão aqui que vocês podem fazer a inclusão, tal e qual no desktop, por exemplo, de slides entre frames existentes, do início, no final, em qualquer posição, efetivamente, inclusive apagá-los. Temos aqui na barra direita, na barra esquerda, todas as opções de configuração que tinha antes. Notem aqui esse Assistive Draw Tools, que seria, na verdade, as ferramentas assistivas que o Google fornece, serão temas das próximas aulas aqui, efetivamente. A borracha, efetivamente para apagar todo ou apagar só uma parte do frame, o laser, para poder usar como um laser aqui, ou seja, que ele vai apagando conforme passa alguns instantes efetivamente, e a parte de inserção de notas e tudo mais, ou seja, a questão das imagens efetivamente. Então a interface é muito parecida com a versão desktop, claro que adaptada para a versão tablet. Aqui em cima temos o botãozinho para conectar com o Jamboard, mesma coisa que tem na versão Desk, então só quem tem essa Jamboard do Google consegue fazer isso. E nos 3 pontinhos aqui, aquelas opções para salvar, para compartilhar, para gerar um PDF, para salvar com uma imagem, para renomear, para fazer uma cópia, para apagar, para acabar com o compartilhamento, para gerar um link para compartilhar. Então são opções similares com as interfaces que vocês têm na versão desktop, só que agora modeladas para um ambiente tablet. Muitas das funcionalidades são bem similares, ou seja, tudo que você faz no tablet, você faz no desk e vice-versa. Entretanto, tem algumas coisas que não fazem parte desse contexto, ou seja, esse conjunto do tablet é mais completo, principalmente nessa questão de ferramentas assistidas. E isso vai ser tema de outras aulas, onde eu vou falar das 3 ferramentas assistivas específicas projetadas
pro ambiente do Jamboard no tablet, coisa que vocês não têm, não terão por enquanto na versão desktop, a menos que o Google implemente isso no curto e médio prazo. Então as próximas aulas no módulo 2 abordarão também esses quesitos aqui. Mas de momento era isso, ou seja, essa é a versão tablet do Jamboard, portanto, para quem já está habituado com a versão desktop, na versão tablet acaba sendo mais eficiente. Um detalhe só para lembrar, a vantagem de um tablet, se vocês tiverem uma caneta, por exemplo, com ponta de borracha, alguma coisa assim, vocês conseguem fazer, digamos, minha letra não é a melhor possível, mas, por exemplo, escrever de uma maneira mais suave, por exemplo, do que a versão, vamos dizer assim, só para fazer um apagar aqui, do que a versão desktop, que escrever com mouse a gente sabe que exatamente não é a melhor maneira. Também escrever num trackpad, num notebook, também não é melhor, então com uma canetinha de borracha que acaba sendo bem mais eficiente esse tipo de criação dos gems e, consequentemente, a manipulação deles durante as aulas, que vão ser temas das próximas reuniões também. De momento era isso. Dúvidas, coloquem nos comentários no mural. Um abraço e até o próximo vídeo.